Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então nessa semana a gente vai estar falando sobre a economia da corrupção, né? Mais especificamente, o que a gente vai fazer nessa aula é observar aí três visões, enfim, três correntes, né? Pelo qual a gente consegue, através da literatura em economia, né, da teoria econômica, analisar a corrupção, tá bem? Claro que eu admito, eu sei que vocês estão pensando, né? Eu fiquei também na dúvida, será que eu cubro a matéria de corrupção, né? Isso aí é uma coisa tão ultrapassada que já não nos pertence mais, coisa de país muito subdesenvolvido, né? Mas estamos aí, né? Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Vamos iniciar a aula, né? Bom, então, para a gente estudar o que é corrupção, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente definir corrupção, né? Então, corrupção é um tipo de crime que acontece quando a riqueza do setor privado e o poder do setor público se encontram, né? Ou seja, né, isto é, se um indivíduo ou firma faz um pagamento a um servidor público em troca de um benefício ou para evitar um custo. Tá? Então é aquele negócio que a gente quase não está familiarizado, né? Quando, por exemplo, lá uma empresa paga lá um servidor lá, que é o cara que dá os alvarás, né? Então molha a mão do cara para que ele libere o alvará mais rápido. Ou para, sei lá, uma empresa que acaba poluindo o rio lá, molha a mão do cara que faz a vistoria e ele faz vista grossa para esse tipo de problema. Tá bem? Então, o que é que acontece com a corrupção? Né? Essas propinas elas vão aumentar a riqueza privada, né, dos servidores públicos e vão induzi-los aí a tomar decisões que vão contra os interesses de seus supervisores e claro, do público em geral. Né? Mas aí também, né, pessoal, é claro que existe a corrupção de direção contrária, né, onde são os que ocupam os cargos públicos, né, ou que estão aí buscando ocupá-los, que podem fazer pagamentos aos indivíduos em firmas na intenção de que eles, os políticos, né, obtenham os benefícios para si ou seus partidos. Né? Isso aqui, então, é uma... A gente, infelizmente, né, aqui no Brasil, está mais do que acostumado que a direção da corrupção é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, pelo meio. Né? A corrupção vem de todos os lados. Né? Infelizmente, é a parte tragicômica aqui, né? Bom, mas o ponto crucial, né, da questão da corrupção é justamente que ela representa a violação de uma obrigação ou dever em retorno de um benefício privado. Né? Então, quer dizer, o cara faz a vista grossa e porque molham a mão dele. Né? Aquela história, como é que é a do Tropa de Elite lá? Quem quer rir tem que fazer rir. Né? Então, quer dizer, tem que pagar lá para o policial para que ele, de fato, lá faça o trabalho dele. Eu já nem me lembro direito qual era a situação. Né? Mas, enfim, a ideia essencial é justamente essa, né? Um benefício privado, né, que fazendo vista grossa para que haja cumprimento de uma lei, né, das normas e tal. Tá bem? Bom, e aí, como eu falei, né, existem três visões sobre a questão da corrupção, né, essas causas, as consequências, dentro da teoria econômica. Então, uma delas é a parte de rent seeking, né, que são aí os caçadores de renda, com certeza vocês já estudaram isso lá em micro. Existe também o que a gente chama de teoria econômica da propina, tá bem? E a parte aí mais ligada à questão de instituições, né, que a gente inclusive já falou, que é voltada para a questão de eficiência, crescimento e desenvolvimento, tudo isso é ligado à questão da corrupção, tá bem? O que a gente vai fazer nessa aula é falar um pouquinho de cada uma, tá? Apresentar os modelos, alguns artigos, né, que dão ideia enfim, justamente das consequências, das causas da corrupção, tá bem? Cada uma dessas visões. Então vamos lá. O que acontece no rent seeking, né? Pela essa teoria, existe aí um incentivo, né, para que cada setor da sociedade exerça pressão sobre o governo justamente para caçar renda, né? Então, seja lá via receber subsídios, seja receber isenções tributárias ou mesmo alocação de verbas orçamentárias. Tá bem?
como o gasto para que se obtenha recursos a seu favor, ele é improdutivo, então necessariamente eu vou estar num equilíbrio que é Pareto inferior, né? Completamente diferente daquele gasto que visa a eficiência, né? Então é um gasto improdutivo, então eu estou num equilíbrio que é Pareto inferior. A consequência disso é justamente que a distribuição, em termos de distribuição de renda, é que ela vai premiar quem tem mais influência do que quem tem mérito, a capacidade, a produtividade, tá bem? Ou seja, o rent seeking ele gera aí uma distorção de equilíbrio lá da minha economia, tá bem? E eu vou acabar com a minha economia numa alocação que seja Pareto inferior do que aquela quando existe a busca pela eficiência, né? Que é o que a gente viu lá com esse perfeita lá no início do curso. Tá bem? Onde é que a teoria do rent seeking e a corrupção se encontram? É quando justamente esse gasto para buscar sugar a renda, né, capturar a renda, ele seja ilegal, né? Ou seja, ele ocorra via corrupção. Tá bem? Então aí, quando eu modelo os agentes caçadores de renda como justamente como corruptos e como corruptores, eu tenho aí a questão da corrupção, tá bem? Isso aqui é só abrindo um parênteses, porque na verdade o rent seeking, né, como é através, por exemplo, do lobby, né, claro que aqui no Brasil é ilegal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, lobby não é uma atividade legal, né, ou seria, por exemplo, os gastos com advogados e tudo mais, não necessariamente é uma atividade ilegal o rent seeking, tá bem? Só que a gente pode modelar essa busca pela captura de renda como uma atividade de corrupção, tá bem? Então a gente une a teoria do rent seeking com a economia da corrupção, que é o tema da nossa aula, tá bem? Então, para a gente ter uma ideia melhor, né, do impacto que o rent seeking pode ter dentro da economia, a gente vai analisar um pouco esse modelo aqui do Murphy, Schleifer e Vishny. Né? Então, esse Schleifer e o Vishny, né? O Schleifer sei que é professor em Harvard, se não me engano, eles vão ter outro paper aqui que a gente ainda vai explorar nessa aula. Tá? São os grandes caras aí dentro dessa teoria econômica da corrupção. Tá bem? Então, o que diz o modelo? Tá? Então, olha lá. Considere uma economia onde cada pessoa pode se engajar em uma das 3 atividades. Então, tem 3 setores dentro da minha economia. Um deles é a produção agrícola de mercado. Tá? Então, a produção de mercado é, por exemplo, a produção de café, que vai ter um retorno alfa. Tá bem? Essa atividade, né, a produção de mercado, ela pode sofrer expropriação por parte dos rent seekers. Tá? Então, os rent seekers vão sugar a renda justamente da produção agrícola de mercado, tá? Dos cafeicultores. Tá bem? Existe também uma produção agrícola de subsistência, tá? Que é, por exemplo, os plantadores de batata, tá? Que o retorno vai ser, eu acho que essa letra aqui é gama, tá? Mas o retorno, esse gama, vai ser menor do que o alfa. Então, a produção agrícola de mercado tem um retorno maior do que a de subsistência, que faz sentido, né? E existe também um terceiro setor da economia, que é justamente os caçadores de renda, que é o rent seeking, tá? Cujo retorno é exatamente beta, dado por beta. Tá bem? Qual é a ideia-chave? Né? Quanto mais pessoas escolherem a atividade rent seeking, o retorno da agricultura de mercado irá cair. Né? Então, aqui o que acontece? O rent seeking, que o retorno é no máximo beta, ele vai sugar a renda justamente da produção agrícola de mercado. Tá bem? E aí tem aqui o Nzinho, é o número de rent seekers. Então vamos para os casos. Então a gente vai analisar, na verdade, são 3 casos. Tá? Cadê minha flechinha? Tá aqui. Então a gente vai ver 3 casos. Primeiro é quando eu tenho direitos de propriedade bem definidos. Então olha só o que acontece. Eu tenho um retorno alfa, né, que é da minha produção agrícola de mercado. Tá? Aqui eu tenho o gama, que é o retorno da batata, lá de subsistência, e o beta, que é o retorno dos rent seekers. Tá? Lembrando que o rent seeker suga a renda justamente da produção agrícola, tá? De mercado. Tá bem? Então o que está acontecendo aqui? Ó? No início eu tenho um bom equilíbrio, né?
Porque eu tenho justamente o retorno mais alto do setor produtivo mesmo da economia. Tá bem? Então as pessoas vão ter mais incentivo a estar justamente dentro da atividade produtiva, né? Da economia da produção de mercado, né? Produzindo café. Mas daí o que acontece? Quando eu começo a aumentar o número de sugadores de renda, né? De rent seekers aqui. Conforme eu vou aumentando o número de rent seekers, o retorno da atividade agrícola ele vai diminuindo. Afinal de contas, o rent seeking capta a renda justamente da produção de mercado. Tá bem? Então vai reduzindo, até que eu chego no nível em que as pessoas são indiferentes entre a produção de mercado e a de subsistência. Tá bem? E aí o que acontece nesse nível aqui? Bom, aí a pessoa é indiferente em produzir batata e café, né? Então, vai ter muita gente que vai migrar para batata e tudo mais, e aí a renda do rent seeking, que pega só da economia da produção de mercado, ela acaba reduzindo o retorno, né? O beta acaba indo lá para baixo. Tá tranquilo isso, pessoal? Aqui é basicamente a mesma coisa, só que um pouquinho de matematiquês, né? Aqui, olha só, no início, o equilíbrio é único, todos se engajam na agricultura de mercado, porque o retorno é mais alto. Tá bem? Aí conforme vai aumentando, vai aumentando o número de rent seekers, vai reduzindo o retorno da economia de mercado, até justamente ela acabar se igualando ao de subsistência. Tá bem? Aí o retorno do rent seeking vai lá para baixo. Tá? Então aqui eu tenho direitos de propriedade bem definidos. O segundo caso, né, já mais problemático, é quando eu tenho direitos de propriedades não bem definidos, né, ou fracamente definidos. Tá? O que acontece nesse caso? Bom, o retorno de ser rent seeking é maior do que o retorno da atividade de mercado, tá bem? De produzir café aqui, tá? Então o que vai acontecer nesse caso? Bom, opa, se rent seeking dá um retorno maior, vamos ser rent seeking, né? Vamos capturar renda, vamos virar político, né? Aí o que acontece? Conforme eu vou aumentando o número de caçadores de renda, o retorno da atividade de mercado ele vai reduzindo, até justamente eu chegar no nível de subsistência. Tá bem? Quando chegou no nível de subsistência, né, e eu continuar aumentando o número de rent seeking, o que vai acontecer? Como aqui vai ter muita gente diferente entre produzir batata ou café, cai o retorno do rent seeking e vai caindo até o ponto aqui, ó, cai indefinidamente, mas tem um ponto aqui que eu tenho aqui um equilíbrio mal. O que acontece nesse ponto? O retorno da atividade de subsistência é igual ao retorno de rent seeking e é igual ao retorno da produção agrícola de mercado. Tá? Ou seja, aqui os três setores da economia coexistem. Tá bem? Então, aqui eu não consigo eliminar, por exemplo, o rent seeking. Tá bem? As três esferas elas coexistem. Tá? Existe um terceiro caso que é talvez até mais realista, onde no momento inicial eu tenho que seria o bom equilíbrio, né? O retorno da atividade agrícola ele é maior do que a atividade rent seeking, né? Que tem uma subsistência, tá? Aí o que acontece? Eu vou aumentando aqui o número de rent seekers, né? Até atingir aqui o tipping point, né? Um momento em que a atividade rent seeking passa a ter um retorno maior do que a atividade produtiva, né? A produtividade de mercado aqui da minha economia. Tá bem? Então, aqui eu teria um bom equilíbrio, tá? Uma situação de direitos de propriedade bem definidos, né? Que é o caso 1 que a gente viu. E aqui eu teria o meu caso 2, tá bem? Onde a atividade rent seeking, ela tem um retorno mais alto que a produção de mercado. Então, poxa, então aqui com certeza vai aumentar o número de rent seekers, né? Até de novo eu chegar aqui no meu equilíbrio ruim, onde as três atividades coexistem, né?
E aí o que vai existir aqui muito na literatura é, cara, como é que a gente sai deste ponto aqui, onde eu tenho um monte de rent seekers, né? Enfim, a situação onde as três atividades coexistem, para um equilíbrio desse nível aqui. Tá bem? E aí, a questão é que existe um custo muito alto de eu sair daqui e voltar até esse ponto aqui. Tá bem? Então, a grande defesa aqui do modelo dos autores lá, do Murphy, do Schleifer e do Vishny, é justamente que deve-se buscar o quê? Um retorno mais alto possível para a atividade de mercado e um retorno rent-seeking quanto menor, melhor. Tá bem? E, né, chegar numa situação como essa é muito difícil justamente a gente retornar, tá? Então, o que acontece aqui para esse modelo seria que, olha, a atividade de mercado ela fica muito prejudicada com rent seekers, né? Ou seja, vai afetar crescimento e tudo mais. Tá bem? Bom, e aí uma outra visão que a gente pode ter, né, utilizar a teoria econômica para estudar corrupção é justamente através da teoria econômica da propina. O que acontece na teoria econômica da propina? Bom, a propina ela vai ser considerada como um meio financeiro que estabelece relações pessoais e de interesse entre os agentes públicos e os privados. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu estou saindo daquele modelo onde quem dá mais valor é quem consome, quem tem menor custo é quem produz, né? Ou seja, totalmente impessoal, no sentido de que não interessa que país que é, qual é a cor, a estatura, né, gênero, enfim, nada disso interessa, né? Para um mundo onde, opa, qual é o cargo que tu ocupa, que benefício tu pode me dar, essas coisas começam a pesar, né, dentro das transações, tá? O que vai a teoria econômica da propina vai considerar? Bom, ela vai considerar que o corrupto ele é um indivíduo racional, né? Se é um indivíduo racional, o que eu estou dizendo? Que ele toma decisões através de um problema de maximização. E aqui qual é o problema de maximização do cara? É justamente maximizar o ganho da atividade ilícita, né? Maximizar o tamanho da propina, sujeito a justamente ser identificado e levado à justiça. Ou seja, maximiza a corrupção sujeito à probabilidade de ser pego. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Nesse contexto, a teoria vai entender que os agentes públicos, né, no caso os políticos, eles têm aí o objetivo de serem eleitos. Né? E aí, uma vez sendo eleitos, o que acontece? Eles têm um fluxo de renda, né? Ou seja, eles garantem a propina. Né? A posição deles é que vai garantir que eles ganhem uns pila a mais. Tá? Muito parecido com aquela que a gente já estudou lá da teoria da escolha pública. Tá? E aí o que acontece? Existe então um trade-off, né? Que é a obtenção de propinas e a probabilidade de eleição. Afinal de contas, para ser eleito, tem que ter a maioria dos votos. Então, eu tenho que atender às necessidades da população em termos gerais. Só que para ter propina, eu preciso justamente defender grupos de interesse. Né? Afinal de contas, quem quer rir tem que fazer rir. Na verdade. Então, é aquele trade-off. Ou eu defendo os interesses de grupos específicos ou o de todo mundo. Eu tenho que balancear essas duas coisas para justamente me manter eleito. Tá bem? Bom, um exemplo clássico disso aqui são as empresas de racionalidade, né, em termos de propina, é justamente as empresas aqui que estão listadas na Lava Jato. Né? Olha lá o que aconteceu. Em 2014, as consultoras envolvidas na Lava Jato contribuíram para praticamente todos os principais partidos na proporção da tendência eleitoral e possibilidade de serem eleitos. Então, o que os caras fizeram? Opa, é aqui quem é o azulzinho. PT é o PT que tem maior chance de reeleição? É para ele que eu vou dar mais dinheiro. Tá? É o PSDB é o segundo lugar? Ah, então o PSDB eu vou dar um pouquinho menos. Tá? E assim tu vê que é praticamente a mesma coisa. E o que acontece? Eu dou o dinheiro para todo mundo. Né? Porque, imagina, para o grupo de interesse, a política é como se fosse uma corrida de cavalo. Né? Para eu garantir que os meus benefícios sejam atendidos, eu tenho que apostar num cavalo vencedor.
não é? Como é que eu garanto que eu vou com certeza ganhar a corrida? Aposta em todos os cavalos. Que é exatamente o que eles fizeram. E qual é a quantidade de dinheiro que eu devo apostar nesses cavalos? Bom, exatamente a probabilidade que eles têm de ganhar. Não é verdade? Isso é comportamento maximizador descrito. Apostou em todos os cavalos justamente na proporção que eles têm de ganhar. E aí o que acontece? Garantiu então que os seus interesses, né, como grupo de interesse, fossem atendidos. Tá bem, pessoal? Essa é a nossa realidade, né? Aqui tem, para quem tiver mais interesse, né? Aqui está o site ali da Lava Jato. Tá bem? Faz parte, né? A nossa realidade aí. Bom, o que mais que tem sobre a teoria econômica da propina é que vai se definir então que esse comportamento ilícito, né? Ele vai ocorrer, como os indivíduos são maximizadores, porque existe uma utilidade esperada líquida positiva, ou seja, os benefícios dados os custos valem a pena. Né? Compenso, então eu vou fazer corrupção. Tá? Então, em função do que origina a corrupção, né, esse autor aqui, o Klitgard, né, de 88, ele mostra que a corrupção vai depender de três coisinhas depois esse I aqui adicionado. Tá? Do que vai depender? O M nada mais é do que o poder de monopólio do agente político como tomador de decisão. Tá? Mais centralizado é o poder, mais vai ter corrupção. O D é justamente o poder discricionário do agente político na escolha das alocações dos recursos públicos. Então é ele que tem o poder de discrição, tanto para a saúde, tanto para a educação, ele é que decide para onde que vai a grana. Né? E vai depender negativamente do Azinho, que é accountability, né? Que é, ou seja, a possibilidade de controle, né? E responsabilização. Tu que é o cara que tá vazando dinheiro aí, né? Ou seja, a capacidade aí de transparência, né? Das instituições. Né? Então, negativo no Azinho e negativo também nesse I, que vai ser um indicador aí de integridade, né? Ou moralidade também dos agentes. Beleza? Não são esses quatro fatores aqui que influenciam justamente na corrupção. Tá? Nesse sentido, né, com base nessa equação, esses autores aqui, o Hades e o Di Tella, né, em 97, eles vão indicar três maneiras de limitar a corrupção. Então, uma delas é através da abordagem do advogado, né, que é produzir leis mais severas e reforçar o cumprimento das leis existentes. Então, aqui o que eu estou fazendo? Aumentando esse A aqui, tá bem? Então, aumento o A, reduz a corrupção. A outra abordagem é do homem de negócios, né? Ou seja, eu vou pagar maiores salários aos burocratas, né? Os salários agem aí como incentivo ao comportamento. Aí tem que lembrar, a corrupção, os indivíduos são maximizadores. Quando eles têm muito a perder, né? Porque estão ganhando muito, então inibe a corrupção. Tá bem? E a terceira, que é a nossa abordagem aqui, né? A abordagem do economista, é justamente aumentar o nível de competição na economia, tanto entre firmas como entre burocratas. E aí o que é a abordagem do economista em termos gerais, né? Voltando aqui, é justamente reduzir o poder de monopólio e o poder discricionário dos agentes públicos. Também é atacar o M e o Dzinho aqui. Beleza? Bom, dito isso, né, pessoal, uma outra questão que é importante é que existe uma discussão dentro da literatura se a propina ela é considerada o óleo ou ela é considerada a areia lá no motor da economia. Tá? Então vai ter autores, como é o caso aqui do Myrdal, de 68, que vão argumentar o seguinte, olha, a existência de propinas faz com que os governantes tenham interesse em gerar cada vez mais burocracia e demandar mais propinas. O Myrdal está olhando lá para os modelos estilo do Niskanen, lá da burocracia. O objetivo dos burocratas, né, dos que trabalham lá no setor público, é inflar o governo, criar cada vez mais normas, mais alvarás, enfim, para que justamente eles aumentem a quantidade de recursos que vai para eles, né? Aqui no caso também a probabilidade de ganhar uma propina,
para que eles tenham mais benefícios. Tá bem? E aí tem autores, como é o caso desse Leff aqui, né, de 64, que eles vão argumentar que, olha, onde existe muita burocracia, a propina pode funcionar como um óleo, né? Então o que acontece? O cara tem lá, quer abrir um negócio, demora 3 anos para abrir um negócio. Por quê? Porque precisa de 10 alvará, sei lá, 50 alvará, 20, não sei o quê. Então o cara, bom, de quem é o alvará aí? Ah, do bombeiro, da polícia, do meio ambiente. E o cara começa a pagar propina para justamente agilizar o negócio e o tornar a economia mais produtiva, né? Então o pagamento de propina ele funciona nesse caso como se fosse um óleo, né? Porque a coisa flui mais rápido, né? Já no caso lá do Myrdal, não, a corrupção é areia, né? Porque é justamente para ter mais propina, eu vou enfiar um monte de exigências e tudo mais, de carimbo disso, carimbo daquilo, assinatura desse, né? Em X vias, tá bem? Bom, essa discussão, se a propina, no caso, se ela é o óleo ou ela é a areia da máquina econômica, vai ser testada nesse artigo do Mauro aqui de 95. Tá? Então esse cara aqui é, na verdade, o primeiro modelo, pelo menos um dos primeiros, né, que vão testar a questão da corrupção, né, o efeito da corrupção com aquela preocupação de causalidade que a gente vê lá em econometria, microeconometria, enfim. Né? E aí o que ele vai enfatizar é justamente na relação entre investimento e a corrupção. Tá? E aí, para a gente entrar um pouquinho mais no que o Mauro de fato fez, aqui eu tenho o quê? O crescimento do PIB per capita dos países, e aqui eu tenho um indicador de burocracia, né, de eficiência burocrática, que é um indicador de qualidade institucional. Tá? O que a gente pode ver? Quanto maior a qualidade institucional dos países, mais ou menos aqui dá para traçar uma reta aqui, né, como se fosse 45 graus aqui. Quanto maior a qualidade institucional, maior o crescimento per capita das economias. Tá bem? Bom, então olha só, os resultados de Mauro 95 apoiam a hipótese de que a corrupção tem um impacto negativo nos investimentos e, através dele, afeta negativamente o crescimento. Afinal de contas, né, quem tem melhores instituições, né, inclusive evitando a questão de corrupção, vai ter maior crescimento. Tá? E aí, pessoal, ele vai fazer um estudo econométrico também. Olha só, a variável dependente dele aqui, o Y dele, é o investimento total divididos pelo PIB. Tá? Então aqui é uma ideia a medida aqui dele de maior investimento. É relacionar o investimento com um indicador de corrupção, tá? Que é justamente aquele o indicador aquele de qualidade institucional. Tá? E aí cabe aqui nem é um parênteses, um colchete bem grande. Qual é o problema quando eu vou analisar investimento, né, ou seja, o crescimento, com corrupção, né, ou com, melhor dizendo, com qualidade institucional? Né? Qual é o problema disso? Bom, o problema é que existe uma causalidade dupla aí. Né? Será que é o crescimento que causa boas instituições ou será que são as boas instituições que causam crescimento? Né? E aí como é que resolve esse problema? Como é que eu tiro essa dupla causalidade lá de econometria? Como é que faz? Bom, existem várias maneiras, né, pessoal? Várias maneiras. Uma delas, que é o que o Mauro vai fazer, é usar o que a gente chama de uma variável instrumental. Tá? O que é uma variável instrumental? Basicamente, em 30 segundos, ela é uma variável que eu substituo, aqui no caso ele vai substituir a qualidade institucional, né? Então é uma variável que vai substituir essa, que tem essa dupla causalidade. Então, ou seja, eu tenho que pegar uma variável que seja correlacionada com o que eu quero explicar, que é a qualidade institucional,
mas que não tenha essa dupla causalidade, tá? E o que o Mauro fez? Ele criou, na verdade, um índice que a gente chama aqui de, o termo é fragmentação linguística, tá? Que é, na verdade, os estrangeiros que falam línguas diferentes, tá? E não da nativa do país. Então, sei lá, o pessoal que fala francês, alemão, russo, né? Enfim, que não fale português aqui no Brasil, por exemplo, tá? E aí, qual é o pressuposto dele, né? Ele faz o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ó, a ideia é que a fragmentação linguística torna mais difícil controlar os agentes, facilitando a corrupção, tá? Então, o que ele vai dizer? Olha, a fração de pessoas que falam língua distinta, que não a nativa, ela está ligada com a qualidade institucional do meu país. Tá? E aí ele vai mostrar que, na verdade, essa correlação é inclusive negativa. Ou seja, quanto mais gente mais pessoas falarem diversas línguas no país, menor a qualidade institucional desse país. Tá? Parênteses aqui. Isso eu acredito que hoje em dia não faça muito sentido. Né? Hoje em dia, os países com maior crescimento têm gente do mundo inteiro lá dentro. Né? Mas aqui, para essa realidade, ó, do período de 80 a 85, isso faria sentido. Tá? Então, o que acontece? Como tem mais gente falando distintas línguas, né, fica mais difícil eu justamente controlar os agentes, né, saber o que diabos eles estão falando. Então, isso facilita, essa diversidade de línguas facilita a corrupção. Tá bem? E aí, o que acontece? Então, esse é o primeiro pressuposto dele. E o segundo pressuposto é justamente de que, olha, quanto mais eu tenho de investimento, ou seja, quanto mais cresce a minha economia, isso não tem nada a ver, não está relacionado com uma quantidade aí de estrangeiros ou de fragmentação linguística, de gente falando outras línguas dentro do meu país. Tá bem? Ou seja, é uma variável instrumental, né? Eu estou ligado à questão, a fragmentação linguística está ligado à qualidade institucional, negativamente, mas está, e ela não tem ligação nenhuma com o crescimento econômico. Tá? Esses são os dois pressupostos que eu tenho que ter para que a fragmentação linguística seja uma variável instrumental de qualidade, vamos dizer assim, ou aceitável. Tá bem? Bom, o que ele encontrou aqui, tá? Aqui é sem usar o instrumento, mas aqui é que é o coeficiente principal, né? Usar todos os países lá com indicador de burocracia, mais instrumentalizado pela fração aqui de linguística, tá bem? O que ele encontrou? Que um aumento na qualidade institucional, tá? Ou seja, mais pessoas do mesmo país, né, falando a mesma língua, aumenta em 2,76% o investimento como proporção do PIB. Tá? Ou seja, países menos corruptos têm crescimento mais alto. Tá? E aí, pessoal, ele fez também uns testezinhos quebrando a amostra, né? Onde ele pegou países que têm low red tape, né? Red tape é o que a gente chama de burocracia aqui, né? Que é aquele monte de exigência de documentos e tudo mais, tá? Então, países... Isso aqui, claro, é um índice, né? Criado... Cadê a minha flecha? Tá aqui. É um índice criado onde tem países de baixa burocracia, de alta burocracia, e aqui, de novo, é só um tipo de amostra diferente, aqui ele até diz, né? Mas é tipos de caracterização diferente, né? Aqui se é maior que 5 ou menor que 5, e aqui se é maior que 7 ou menor que 7, tá? Desse indicador aí. E aí o que acontece? Olha só, não é significativo, esse aqui é o p-valor, tá? Não é significativo em nenhuma das duas quebras de amostra, tá? Ou seja, aumento da qualidade institucional causa melhorias no crescimento, no investimento dos países, independente se são países com mais ou menos burocracia, tá? Ou seja, em outras palavras, não existe essa ideia de corrupção como óleo,
tá bem? Mesmo os países que têm mais burocracia, não faz diferença, tá? A corrupção é, na verdade, areia dentro do motor da economia, tá? Melhora os indicadores de corrupção, melhora institucional, causa aumento do investimento, e aí, claro, investimento é crescimento, né? Pegaram essa ideia, pessoal? Esse é o texto, o artigo do Mauro aí, que é um precursor, né, um dos precursores dessa literatura que hoje tem, a gente até já falou, acho que vai repetir daqui a pouco, o próprio Assembly Blue, né, por que as nações fracassam. Então, esse aqui é um dos primórdios dessa literatura. Tá? O que mais que ele encontrou que é interessante? Olha só, quebrando por quantil o indicador aí de eficiência burocrática, ou seja, de qualidade institucional, o que a gente vê? Que, e aqui quebrando também a questão de estabilidade política, ó, países que têm melhores instituições são também aqueles que têm mais estabilidade política. Tá bem? Então, ou seja, qualidade institucional causa a maior estabilidade política e causa também mais crescimento. Tá bem? Bom, e aí, pessoal, a gente chega na nossa terceira visão para analisar a questão da corrupção dentro da teoria econômica, que é a relação aí que existe entre eficiência, crescimento e corrupção. Tá? A preocupação central dessa literatura é justamente relacionar as instituições, corrupção e crescimento econômico. Então, quer dizer, é muito parecido com a questão do Mauro, que a gente acabou de estudar, só que agora a gente vai chamar a atenção de, por exemplo, estruturas de mercado, né, de organização do governo, né, explorar um pouco mais a fundo nessas questões. Tá? O que ela vai ter como prerrogativa aqui, né, que enquanto os burocratas podem receber incentivos para agirem de acordo com os objetivos do público, eles não operam em um vácuo. Tá? Dentro disso, o que a literatura mais recente tem enfatizado é justamente que a decisão de ofertar propina e também da quantidade de propina recebida, ou transacionada, melhor dizendo, né, vai depender da estrutura de mercado no qual os corruptos, né, corruptores, né, no qual o país, enfim, ele opera, tá, dentro do setor aqui. Beleza? Então, pessoal, para a gente entrar um pouco mais nessa literatura, a gente vai analisar esse artigo aqui que é do Schleifer e do Vishny de 93. Tá? O que é isso? O que eles fazem nesse artigo? Né? Eles apresentam aí um modelo simples que vai examinar como a estrutura das instituições do governo e o processo político vão determinar o nível de corrupção. Tá? Ou seja, você vê que já é mais aprofundado do que o próprio artigo do Mauro lá, né? Bom, como é que funciona então? Considere que o Estado tem o monopólio da provisão de um bem produzido pelo governo. Tá? Aqui passaporte, licença de importação, próprios alvarás, né? Mas vamos fixar aqui no passaporte. Tá? Então, olha lá. O bem, né, ou seja, o passaporte, ele é vendido pelo governo através de um servidor. Tá? Então tem um cara aí em Rio Grande que vai carimbando lá e ele que entrega os passaportes. Né? Ele que confecciona e entrega os passaportes. Tá? E esse cara, então, ele vai ter a possibilidade de restringir a quantidade do bem vendido. Ou seja, o cara é monopolista, entendeu? Só o governo emite passaporte, que o governo, no caso, é ele, né? Porque ele é que confecciona lá, né? Que assina o passaporte, que entrega para o cara, para quem quer comprar, né? Então ele é monopolista e ele tem a capacidade de restringir quantos passaportes ele quer emitir lá num determinado dia ou no mês, tá? E mais, ele não tem qualquer risco de detecção ou punição. Né? Então, sei lá, em Brasília ninguém dá bola, que em Rio Grande o cara tá fazendo gato-sapato com a emissão de passaporte. Tá? Então ele não tem risco de ser pego fazendo isso. Já? Qual é o objetivo do servidor? Vai ser justamente maximizar a propina que ele vai receber. Tá? E aí o que acontece? Né? Vamos considerar que o preço do passaporte é dado por esse pezinho aqui. Tá? E que não tem custo nenhum do servidor no fornecimento desse bem. Tá? Então, o indivíduo que quer o passaporte ele tem que pagar P. Tá bem? Então, olha lá. Qual é o custo marginal para o servidor de prover esse bem? Então, vai existir dois casos.
sem o roubo, o que vai acontecer? A pessoa vai lá, ó, quero passaporte, né? Então, paga o preço P e o servidor, no caso, sem roubo, pega esse dinheiro P e bota na caixinha do governo, tá? O servidor não roubou, também ele botou na caixinha do governo, deu para o governo, tá? E existe uma outra possibilidade que é com roubo, tá? Com roubo, o que o servidor vai fazer? Opa, eu não tenho probabilidade de ser pego, né? Eu sou monopolista. O cara, ó, paguei P pelo meu passaporte, o cara vai pegar o P e vai botar no bolso, tá? Então, o que vai acontecer? O custo marginal aqui vai ser zero, tá bem? Então, no caso do servidor, né, aqui ele abriu mão de P, por isso que o custo marginal é P, e aqui ele embolsou o dinheiro, então o custo marginal é zero, tá bem? Então, com roubo, embolsou, sem roubo, ele botou na caixinha do governo, então ele teve esse custo P. Tranquilo? Então, pessoal, o que vai acontecer no caso da corrupção sem roubo? Tá? Então, está aqui o preço P, né? Aqui eu teria o meu equilíbrio eficiente, né? Onde a demanda é justamente igual aqui o meu custo marginal, tá bem? Que é dado por P, a gente acabou de ver. Só que é o seguinte, a gente também fez os pressupostos, né, de que o servidor lá, o governo, e no caso o servidor, ele é monopolista. Então, o que o monopolista faz? Ele iguala custo marginal a receita marginal. Tá? Então, ele agiu como monopolista. O que ele fez? Ele restringiu a quantidade e aumentou o preço. Então, essa diferença aqui do custo marginal para o preço que ele vai efetivamente cobrar é justamente o bribe aqui, né? Ou seja, de inglês, propina. Tá? Então, isso aqui é o tamanho da propina do cara. Tá? O cara vai exigir lá para emitir passaportes. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? As propinas, então, são pagas acima de P, né? Que é toda essa distância. Vai diminuir a eficiência, né? Aumentando o preço e reduzindo os serviços governamentais. Que no nosso caso, a gente está falando de passaporte, né? Então, vou reduzir o número de passaportes emitidos e vou aumentar o preço. Qual é a prescrição para o caso de corrupção sem roubo? Bom, aumentar a competição na provisão do bem, tá? Ou seja, eu ter mais carinhas que conseguem emitir passaporte. Então, claro, né? Teve com mais carinhas, eu quebro esse poder de monopólio dele aqui e eu vou induzindo a minha economia para o equilíbrio eficiente. Beleza? Bom, mas tem também o caso da corrupção com roubo, tá? O que vai acontecer na corrupção com roubo? Ele vai cobrar, ou melhor, ele vai pegar o dinheiro e vai embolsar, né? Não vai botar, não vai cobrar não vai pagar para o governo, né? O servidor vai embolsar o dinheiro, tá bem? Então o que vai acontecer? Olha lá, é as propinas pagas no lugar das taxas, tá? Das taxas de emissão do passaporte, tá? Então o que pode acontecer aqui, né? Para fazer mais sentido, a propina ela pode significar uma redução nos custos de uma vantagem competitiva. Claro, que é aquele negócio, né? Se ele cobrar uma propina acima do preço, pô, aí o cara pode ir lá reclamar e dedurar ele. Olha só, né? O cara tá roubando aqui, está se passando por espertão, está cobrando acima do preço do passaporte. Tá? Então, para ele ficar na camufla, né, o que ele faz? Ele diz, não, o negócio é o seguinte, o passaporte é R$100, então eu te cobro aqui 70. Então 70 e ele já sai na hora aqui, eu já dou todos os carimbos, já sai plastificado, né? Já tá em mãos, né? Não precisa esperar em casa chegar o passaporte pronto, tá bem? Então o que ele faz é justamente pegar a propina e embolsar e aí ele cobra uma propina abaixo do preço, tá? Ou seja, eu teria aí uma vantagem tanto do cara que está pagando um preço menor, como do próprio servidor que está embolsando o dinheiro limpinho no bolso. Tá? O governo é que paga lá toda a emissão dos papéis, não sei o que, o cara só põe no bolso e não dá nada para o governo. Tá? Então o que acontece aqui nesse caso? Né? A corrupção ela alinha os interesses do corrupto e do corruptor, né? Sendo mais persistente e menos provável de ser detectado. O cara tem que ter muita integridade para falar lá daquela funçãozinha que a gente viu, da função da corrupção, para dizer que, olha, eu estou pagando 80 para um negócio que era 100. Né? Aqui a gente está falando sempre, né, pessoal?
do indivíduo maximizador aqui, né? É tudo utilitarista, né? Tá bem? Então, é mais persistente e menos provável de ser detectado. Qual é a prescrição? Competição aliada ao monitoramento dos agentes públicos e de aquisições, né? No caso, da contabilidade, né? Ó, poxa, o governo emitiu lá, ele produziu 100 passaportes. Não tem nenhum aqui na agência, mas tu disse que eu não recebi nada, né? Então, qual é a prescrição? Aumentar a competição, né? Novamente, para ter, para reduzir o poder do cara de cobrar essa propina e também monitoramento dos agentes públicos. Tá bem? Então, esse é o caso da corrupção com roubo. E aí, pessoal, os autores aqui, o Schleifer e o Vishny, eles vão estender esse modelo para justamente examinar como que as estruturas de mercado influenciam na questão da corrupção. Tá? E aí, o que eles vão considerar aqui? Ó? Existem diversas, né, várias agências governamentais que ofertam bens complementares. Tá? É o caso lá para a construção de um edifício, eu preciso de vários alvarás, do bombeiro, meio ambiente, né, enfim. E são todos emitidos por agências governamentais. Tá bem? O que ele vai considerar? Né? 3 possibilidades aqui. Né? As agências, então, elas podem trabalhar em conluio, ou seja, como se fosse uma só, né? No cartel e tal, como se fosse uma só, visando aí maximizar o seu lucro. Elas podem vender os bens de forma independente, né? Ou elas podem competir na provisão dos bens. Né? Claro que aqui o alvará, como eu falei, é da polícia, do bombeiro, né? Elas seriam independentes, mas também ele abre a possibilidade para que elas compitam aí na provisão desses alvarás. Tá bem? Então é uma extensão interessante, porque justamente para abrir um negócio eu preciso de uma série de licenças. Tá? Então o que vai acontecer? Né? Seja X1 e X2 justamente a quantidade dessas licenças, no caso de 2 agências, né? As quantidades vendidas dessas licenças, o monopolista irá definir P1 tal que, ou seja, quando as agências trabalham como se fosse uma só, né? Em conluio, o que elas vão querer fazer? Vão agir como monopolista, né? E elas vão buscar maximizar lucro, tá bem? Vão definir preço tal que maximize o lucro, ou seja, aqui o que é lucro? A receita da licença 1 mais a receita da licença 2, sendo que como são bens complementares, né, eu preciso de várias licenças para abrir meu negócio, a receita da licença 2 vai depender da quantidade de licença 1 que eu vender. Tá? Menos aí o custo de emissão da licença 1 menos o custo de emissão da licença 2. Beleza? O que essas agências, trabalhando em conluio, elas vão fazer como maximizadoras é justamente fazer receita marginal igual a custo marginal. Tá? No caso aqui, que eu derive em relação a x1, eu tenho então aqui a receita marginal do bem 1 mais a receita marginal do bem 2, só que claro, como são bens complementares, vai aparecer esse termo aqui, né? Do quanto que a licença, o que eu vender da licença 2 vai depender da licença 1. Tá? Igual justamente o custo marginal da provisão da licença 1. Tá bem? Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Se os bens são complementares, ou seja, se eu tiver que a venda da licença 2 depender também da venda da licença 1, né, da quantidade emitida de licença 1, ou seja, esse termo aqui vai ser positivo, para eu manter essa igualdade, o que acontece? Né? O custo marginal de prover a licença 1 tem que ser maior do que a receita marginal de prover a licença 1. Tá bem? Claro que... Opa, sumiu. Como esse cara aqui é positivo, né? Para manter essa igualdade, esse cara tem que ser maior que esse. Beleza? Agora, se os bens são vendidos por agências independentes, né? Ou seja, cada um com seu monopólio aí, e a gente não age como um conluio, então é independente, né? Se é independente, esse termo aqui é igual a zero, e aí sim, aí eu tenho receita marginal igual a custo marginal, né? Que é exatamente o resultado de monopólio. Beleza? Como é que fica isso aqui no gráfico, então? Olha só, se é idinho de independente, né?
eu tenho aqui, seria a solução eficiente, né? Cada um age como monopolista, receita marginal igual a custo marginal e plá. Eu tenho isso aqui de novo, né? O meu caso 2 lá, né? Eu tenho isso aqui tudo de propina. Beleza? Cada agência vai agir como o monopólio. Agora, no caso delas agirem em conluio, né, a maximização de lucro, ó, como a gente viu aqui, ó, já está aqui, né, nem precisa voltar. Em conluio, o que acontece? A receita marginal ela é menor que o custo marginal. Tá bem? Então, olha só. Aonde que a receita marginal é menor que o custo marginal? Esse lado aqui, né? Aqui eu tenho a receita marginal, aqui eu tenho custo marginal. Então, a empresa, as agências, melhor dizendo, elas vão operar mais ou menos nesse nível aqui, ofertando esse nível aqui de passaportes lá, né, de licenças, né, e cobrando uma propina um pouquinho menor, né, vai ter maior emissão maior emissão de licenças e uma propina menor, beleza? Olha lá, em conluio as agências então mantêm a propina recebida pelo bem mais baixa, aumentando a demanda pelo bem complementar, né? Ou seja, como se fosse o cartel é exatamente isso aqui, né? Elas agem como se fosse um cartel, tá? Vamos operar nesse ponto. Né? Agindo de forma independente, o que acontece é virar um monopólio, né? Receita marginal igual a custo marginal, né? Ou seja, a propina por unidade acaba sendo maior, né? E o produto é mais baixo, o que exacerba o problema da corrupção, tá? E aqui exatamente, ó, só para definir a propina, né? Que é o preço que é o preço esse aqui, né, menos o custo marginal. É exatamente essa diferença aqui. Beleza, pessoal? Então, o que acontece, né? Se as empresas, agências estatais, trabalham em conluio, elas acabam produzindo mais licenças e a propina sendo mais baixa. Tá? Enquanto que, se for independente, existe poder de monopólio. Tá? E aí, pessoal, os autores também vão considerar um terceiro cenário, né? Onde o que vai acontecer? Cada um dos bens governamentais complementares, ou seja, essas licenças, elas poderiam ser ofertadas por no mínimo duas agências, ou seja, induziram a competição aqui, tá? Para a emissão das licenças, tá? Como é o caso aqui na prática da carteira de motorista, né? Existem vários desses CFCs aí, tá? Fica então estabelecido o que a gente chama de uma competição de Bertrand. Tá? O que é a competição de Bertrand? É competição via preço. Se você não se lembra lá da teoria dos jogos, o que acontecia na competição de Bertrand? As firmas competem via preço até que chegue num resultado eficiente. Né? O que é o resultado eficiente aqui para nós? É não ter propina. Tá bem? É o preço exatamente da licença. Tá? Então, olha lá. Isto é a competição por preço, né? Menor propina, tal que todas as vendas irão para a agência com um preço mais baixo. Né? Então, aquela que está cobrando menos propina é que ganha. Então, as outras reagem, né? Vão cobrar um preço mais baixo até que o lucro é igual a zero, ou seja, exatamente quando a propina é nula. Tá? Bom, quais são as grandes conclusões desse modelo do Schleifer e Vishny? Né? É o que? Os autores mostram que a competição econômica pode reduzir o nível de corrupção e seus efeitos adversos. No momento que eu tenho aí mais competição, eu estou mais próximo do meu equilíbrio eficiente. Né? Então, o que acontece? Quando eu tenho monopólio, né, que é o gráfico anterior, quando eu tenho monopólio, eu tenho o efeito da corrupção exacerbado. Menos emissão de licenças e uma propina mais alta. Quando elas já agem em conluio, né, questão do cartel e tal, eu já aumento a quantidade de licenças emitidas e já diminuo a propina. Agora, quando eu tenho mais agências governamentais, né, ofertando justamente essas licenças complementares, eu tenho aí uma competição de Bertrand e eu elimino a corrupção. Tá? Então, a grande chave que os autores vão defender é justamente promover a competição, tá? Que é aquela abordagem econômica que a gente viu lá no início da aula, que lá tinha a abordagem do advogado, a abordagem que promovia aumento de salários, né? E a abordagem econômica era justamente a competição. Então,
tá aqui o porquê, né? Porque a competição, em termos de Bertrand lá, eliminaria a propina, tá? Bom, e aí o que os autores acabam fazendo, né, que olha, como diferentes agências competindo pela provisão dos mesmos serviços combate a corrupção, a competição em termos políticos, né, e a descentralização do poder pode aí abrir o governo e aí reduzir sigilos e eliminar a corrupção, né? Ou seja, para os economistas, né, baseado no Schleifer e Vishny aqui, que é um dos artigos precursores, né, vão dizer o seguinte, olha, competição é o que acaba com a corrupção. Tá bem? Competição tanto em termos políticos como lá em termos aqui no caso da obtenção de propinas. Tá bem? Essa era a grande sacada aí do modelo de Schleifer e do Vishny. Beleza? E aí, pessoal, só para fechar aqui então, as considerações finais do artigo, né? Para o Schleifer e Vishny, né? No caso 1 eu tinha lá o conluio, né? O que se aproximaria desse conluio, né? É como uma pessoa pagar um pedágio para acessar toda a estrada, né? Então pagou uma vez e acessou todas as estradas. No caso de agências independentes, né? É como se o carro lá, um viajante, tivesse que pagar um pedágio a cada cidade que passa. Então Pelotas pagou um pedágio, Rio Grande pagou um pedágio, Rio Grande do Sul pagou outro pedágio, tá? Então acaba sendo pior para a corrupção aqui, né? E no terceiro caso, agências competidoras, lá, que é a questão que leva lá para o equilíbrio de Bertrand, múltiplas estradas ou competição entre os pedágios. Tá? Mas daí fica a pergunta, né? O que determina quais sociedades sofrerão com a corrupção? A pergunta ainda está em aberto. Com certeza, a capacidade das instituições em monitorar e punir estão na solução, né? E tem um artigo aqui do Huntington, de 68, que diz o seguinte, ó, a transição de países autocráticos, né, que era a questão da União Soviética lá, né, dos países autocráticos para democracias, geralmente é acompanhada de aumento da corrupção em função de suas fracas instituições. Ou seja, instituição é a chave de tudo, né? E aí, de novo, né, eu sei que eu já falei, né, instituições, crescimento e desenvolvimento, para vocês lerem lá, eu acho que bem interessante. Agora vem o Black Friday, né? O Papai Noel. O livro do Acemoglu e da John Robinson, né? Que é justamente o papel das instituições no crescimento e no desenvolvimento, né? O porquê as nações fracassam, né? Aqui, na verdade, o paper e aqui é o livro. Beleza? Então, aqui estão as referências, né, que eu uso, né? A gente usou aqui o Marginal Revolution University, né, para quem tem mais interesse em analisar a questão de corrupção, aqui os artigos, né? E aí, pessoal, só para fechar, eu tinha aqui para apresentar para vocês esse artigo do Ferraz e do Fina, né? O Cláudio Ferraz é um professor da PUC-Rio, ele dá aula, acho que também na London School, não sei, dá aula lá fora, tem doutorado em Berkeley. Esse aqui é talvez o principal pesquisador em termos de setor público, questão de corrupção no Brasil, tá? Eu tinha preparado essa apresentação e aí semana passada naquele mesmo link que eu passei para vocês na semana passada da outra apresentação sobre auxílio emergencial, ele apresentou o artigo que eu tinha apresentar para vocês e ainda estendeu, foi muito mais além. Então, eu já estou vendo aqui, a aula está muito grande já, né? Então eu vou passar o link para vocês, tá? E aí, quem tiver interesse na aplicação, eu sugiro que todos tenham, né? Que é muito legal, que é justamente, olha só, os autores mostram a importância da informação e aumentar a accountability política, né? O que os caras fizeram? Eles testaram aqui. Existiu um programa no Brasil que fez auditorias para ver se tinha corrupção ou não, né? Eu vou até pular eu vou passar isso aí, eu vou passar para vocês. E eles viram que o quê? Onde tinha auditoria e era divulgado, onde tinha municípios com rádios, os prefeitos não eram reeleitos. Tá? Tinha uma probabilidade muito menor de reeleição do que quando não tinha rádio, né? Ou seja, identificava-se a corrupção, mas não tinha rádio. Tá? Então, muito legal. E aí eu vou passar aqui só para... Aqui, ó, os casos de corrupção, que eu acho que isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui é uma aula de Brasil, assim, né? Que olha só,
O que reporta lá no caso do artigo, né? Mas está no, eles têm acesso, isso aqui na verdade é público, né? Você tem acesso a ao que foi constatado, né? Então olha lá, em São Francisco do Conde, na Bahia, uma firma foi contratada sem licitação para construir uma estrada de 9 quilômetros. O custo, R$ 1 milhão, baseado em construções similares. Os recibos apresentados totalizavam 5 milhões. A auditoria ainda mostrou que a firma não tinha nenhuma experiência na construção e teve que subcontratar outra firma por 1,8 milhões. Foi verificado depois que a firma presenteou um apartamento ao prefeito e sua família valorado em 600 mil. Né? Isso é Brasil. O que mais? Capelinha, Minas Gerais. O Ministério da Saúde transferiu ao município 321,7 mil para o Programa de Atenção Básica. O governo utilizou recibos falsos de 166 mil para comprovar a compra de recursos médicos. Não há evidências de que os bens foram comprados, pois não há registro de entrada no estoque. Em Calculé, na Bahia, a licitação para a construção de um complexo esportivo requeria que as firmas participantes tivessem ao menos 100 mil em capital, entre outros pré-requisitos. Apenas uma firma, que depois ficou comprovado ter pago propinas ao prefeito, atendia a esses requisitos. E aí, pessoal, aqui segue o artigo, mas eu achei muito legal dar essas passagens que está escrito, inclusive, no artigo, gente. Isso aqui, qual é o journal? O Journal, Quarterly Journal of Economics. Cara, esse é um dos principais journals que tem e tá aí, né? O que é Brasil. Beleza, pessoal? Com isso aí, eu vou deixar o link para vocês. Isso aqui ele não passa na apresentação dele, né? Mas, enfim, é público, né? Tá para o mundo ver. Tranquilo? Então, uma boa semana para vocês. Na semana que vem, então, a gente volta com... Façam as listas de exercício, me entregue tudo certinho. Na semana que vem, a gente volta discutindo aí 2 aulas sobre tributação. Beleza, pessoal? Um abraço aí, qualquer coisa vocês prendam um grito. Valeu!